dia. Eu quero ler uma palavra hoje para você, agora, nesse momento, para fazer um comentário a respeito. Apenas um comentário. Bom, essa é a minha intenção. Mas a hora que eu começar a falar, pode ser que Deus me use para falar algo mais. E o que for vindo, que você entenda, compreenda, porque quem tiver que receber esta palavra, Deus já preparou o coração. Presta atenção. Eu quero ler Provérbios capítulo 6, versículos 16 ao 19. As 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, aquele que semeia desentendimento entre irmãos. O que mais tem, o que a gente mais vê, são pessoas desse tipo. Às vezes nós convivemos, elas estão ao nosso redor. Ontem eu estava comentando com uma amiga minha sobre evitarmos pessoas desse tipo, que falam demais. Eu aprendi na palavra de Deus que pessoas que falam demais, que jogam conversa fora, conversam fiado, essas pessoas a gente deve evitar, porque são pessoas que não sabem guardar segredos. Eu fui uma pessoa, por muitos anos eu fui uma pessoa que eu sempre fui muito de evitar outras pessoas. Eu já falei muito, quem me acompanha sabe, não vai ser a primeira vez que eu vou estar falando isso, e mesmo depois do que Deus tem feito na minha vida, eu ainda continuo meio sentindo a mesma coisa. É o seguinte, eu nunca fui muito de confiar em pessoas. Eu já sofri muitas decepções. Quando eu estou com pessoas, eu sinto como se estivesse pisando em ovos. Eu tenho que ter muita cautela e muito cuidado o tempo todo. Aquela insegurança. A gente tem que ser assim. A gente tem que ser assim. Sempre cautelosos. Mas é uma coisa assim, é ruim você tá com alguém que você não confia. Mas a gente não deve confiar, realmente a gente não deve confiar em pessoas. A gente deve confiar em Deus, não em pessoas. Porque outra coisa que eu aprendi é que uma pessoa maldosa, a gente não sabe quem é bom, quem é ruim, porque, como se diz, o bom não traz estrela na testa. A gente não sabe. Então a gente tem que ter cautela. Mas eu aprendi que existem pessoas tão más, que elas são capazes de usar algo que um segredo que você confiou a ela é capaz de usar contra você, se você a contrariar. Então a gente tem que sempre ter cuidado com as palavras. É sempre com essa sensação de estar pisando em ovos. É só Deus para cuidar da gente. É Ele que dá a proteção necessária. É Ele que se preocupa de verdade com a gente e nos livra dessas pessoas maldosas. Então, o que eu tenho feito novamente?
Eu tinha tido um entendimento que eu não deveria evitar pessoas. Só que ultimamente eu voltei a me sentir melhor evitando pessoas. Porque, como eu ontem comentei com a minha amiga, eu tenho buscado, e ela também, a gente tem buscado o nosso crescimento espiritual. Então, enquanto a gente busca esse crescimento espiritual, enquanto Deus trabalha na nossa vida, de forma que a gente passe a ter controle sobre algumas coisas, uma delas é não falar demais, não jogar conversa fora. Eu e ela também tem vivido assim. A gente tem preferido ficar sozinhas na nossa casa, evitando pessoas, para poder evitar conversa fiada. Porque isso acontece, por mais que a gente não queira, isso acontece. Às vezes a gente está no meio de pessoas e daí começam a falar contra alguém, da vida de alguém, às vezes com maldade, querendo causar intrigas. E Deus não agrada disto, eu tenho certeza absoluta disto, está na palavra, Ele nos ensina. Acabei de ler aqui para vocês o que Deus não gosta, 7 coisas que Ele detesta. Então, mas a gente acaba que cai e comenta uma coisa e outra, infelizmente. Mas a gente tem que viver buscando acertar sempre, buscando fazer o que é certo, o que agrada a Deus. Eu tenho buscado muito isso. Eu quero dizer para você o seguinte: eu vim aqui agora para ler estes versículos bíblicos aqui, 4 versículos, 4, 16, 17, 18 e 19, 4, para dizer o seguinte: o diabo, ele é sujo. Ele é sujo. O diabo, ele está no nosso meio para nos causar mal. Ele não quer que a gente sirva a Deus, que a gente ganhe almas para Deus. O diabo, ele não quer isso não. E ele usa de várias maneiras para poder causar mal para a gente. A gente tem que ter sabedoria, a gente precisa buscar muito sabedoria e buscar proteção divina sempre. Que as misericórdias do Senhor estejam sobre nós sempre, porque Ele é sujo. Você já observou alguma vez que quando você fala bem de uma pessoa para outra, dificilmente essa pessoa vai lá contar para outra que você falou bem dela? Você já reparou isso? Mas se você falar mal, se você abre sua boca e fala mal contra a pessoa, você pode ter certeza. Tem muitos assim que o diabo usa. O inimigo, ele é sujo. Ele faz com que aquela pessoa vá lá e conta para outra lá que você falou mal dela e ainda conta além. Ela fala além do que você falou. Cuidado. Cuidado com esse tipo de gente. Eu estou aqui agora, neste momento, porque Deus tocou no meu coração. Essa palavra é para alguém. Você vai saber que é para você. Você vai receber aí no seu coração. Cuidado com a sua língua. Cuidado. Cuidado. Muitas vezes acontece de uma pessoa vir até a gente, falar mal, ela fala mal de uma outra pessoa, mas o que ela quer é arrancar algo de você que te prejudique com aquela pessoa da qual ela falou mal com você. Tenha sabedoria. O diabo é sujo. Eu falei e volto a repetir. O diabo é sujo, ele está no nosso meio. Os demônios, eles tentam nos derrubar em todos os momentos de nossas vidas. Só que quando somos fiéis a Deus, quando nós temos fé, quando nós mostramos a Deus que nós o amamos e confiamos nele, ele cuida.
Ele cuida. Aí não tem diabo e nem demônios que consigam causar mal, por mais que tente. Então, busque Deus. Busque Deus. Todos os dias da sua vida, peça para Ele estar ao seu lado. Peça que o Espírito Santo faça morada dentro de você. Peça para Ele limpar a casa que é o seu interior, que Ele tire tudo de ruim. Ele ainda está limpando a minha casa, mas Ele já vive em mim. Peça para Ele viver dentro de você, porque Ele vai te orientar. Ele vai afastar de você pessoas maldosas usadas pelo diabo. Ele vai afastar, Deus afasta. O Espírito Santo, ele te orienta, ele te alerta. Eu não tô aqui, gente, abrindo a minha boca para mentir sobre isso, não. Jamais eu abriria a minha boca para mentir sobre uma coisa tão séria, porque para mim, a coisa mais séria desse mundo é Deus. Eu escolhi servir Deus, fazer a vontade dele. O meu propósito é ganhar almas com a ajuda do Espírito Santo. Deus está me preparando para isto. Eu estou sendo preparada para isto. A casa está sendo limpa. Deixa Deus limpar a casa e fazer com que o Espírito Santo habite dentro de você. Deixa isso acontecer. Queira isso para a sua vida. Porque depois que isso aconteceu na minha vida, eu tenho me tornado cada dia mais uma pessoa melhor. E a minha preocupação é com você. Eu quero que você busque isto para a sua vida. Eu falei e eu vou repetir. E eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. Enquanto eu viver, eu vou repetir. Queira Deus na sua vida. Queira conhecer Deus de verdade. Mostra para Deus a sua fé. Peça para Deus olhar para o seu interior, ver a sua fé, fazer morada em você e cuidar da sua vida, cuidar do seu familiar. Deus, Ele te ama, Ele me ama, Ele quer a salvação de todos. O mesmo que Deus deseja para mim, Ele deseja para você. Ele fez eu entender o meu propósito. Peça para Ele fazer com que você entenda o seu propósito. Eu quero viver o resto da minha vida servindo Deus e ganhando almas para Deus. Eu pedi por muitos anos, eu pedi para Deus me usar. Eis-me aqui, Senhor, para você. Eis-me aqui. Eu estou em sua presença para ser usada por você, Senhor, para poder eu ajudar os meus irmãos a encontrarem o caminho que leva até o Senhor. É isso que eu quero. Eu quero que você viva com Deus tudo o que eu tenho vivido. Eu quero que você tenha com Deus as experiências extraordinárias que eu tenho vivido. Eu quero que você viva. Eu quero que você seja privilegiado como eu fui uma privilegiada, escolhida por Deus. Escolhida por Deus para trabalhar para Ele, ganhando almas para Ele. Esse é o meu propósito. Eu ouço a voz de Deus. Para quem não acredita, que Deus tenha misericórdia de você. Mas eu estou aqui para te dizer o seguinte. Deus fala, Ele fala. A gente tem que aprender a ouvir e ter discernimento. Se você pedir isso para Ele, Ele te dá. Eu ouço Deus. Deus me responde. Quando eu tenho uma decisão para tomar, isso é a melhor coisa do mundo, gente. Eu tenho uma decisão para tomar, eu levo comigo o seguinte: eu nunca mais quero fazer nada que venha de mim. Tudo que tiver que acontecer na minha vida, na vida da minha família, que venha de Deus. Eu quero o que Deus tem preparado para mim, é o que eu quero. Porque eu sei, eu tenho toda a certeza absoluta
de que o que Ele tem preparado para mim é muito melhor do que eu já pensei em ter. Então hoje eu vivo assim, a minha vida eu entreguei para Deus e Ele que está na direção da minha vida. Então, quando eu tenho uma decisão importante para tomar, aconteceu agora, recentemente, há uns 2 meses aconteceu. Deus, ele fala diretamente comigo, então eu não fico pedindo ele para usar ninguém para vir falar, como eu já fiz há algum tempo atrás. Eu fazia assim, eu achava que eu não era capaz, mas Deus viu a minha fé e ele tem falado diretamente comigo. Então eu peço, Senhor, me ajuda, me orienta. Eu estou em dúvida entre isso e isso. O que o Senhor quer para mim? Da última vez que eu fiz essa pergunta para ele, eu orei por 2 dias, eu busquei por 2 dias e ele me respondeu em sonho. Deus fala muito comigo em sonho. Antes da minha experiência com Deus, isso não acontecia na minha vida. Isso passou a acontecer há pouco mais de 1 ano, depois que eu vivi uma experiência com Deus, que ele me visitou e eu o senti. É uma coisa sobrenatural. É só quem sente é que sabe. Deus usou a minha boca e ele falou comigo. A partir daí, eu passei a acreditar que eu não preciso pedir para ele usar outras pessoas, para ele poder estar falando comigo. Eu não preciso querer que ele use alguém. Ele me deu a certeza de que ele fala comigo. E eu não sou diferente de você, não. Eu sou filha dele como você é. Ele me ama da mesma forma que ele te ama. O que ele fez comigo, ele pode fazer com você. Basta você ter fé, você querer, você buscar. Ele me deu um sonho e ele respondeu para mim o que eu deveria fazer, o caminho que eu deveria seguir. E eu sei quando vem dele. Eu tenho certeza absoluta de tudo que vem dele. Eu já tive sonhos maravilhosos que eu não tinha. Eu não tinha antes da minha experiência com Deus. Hoje eu tenho sonhos. É divino, é coisa divina, onde Deus fala comigo. Você que já percebeu que certas pessoas não têm que estar ao seu lado, não insista. Não insista, evite, porque para Deus continuar transformando a sua vida, é preciso que você se afaste. Pessoas que não somam nada em sua vida, que te causam aborrecimento, que fazem você de alguma forma fazer algo que não agrada a Deus, esse tipo de gente você evita. Eu tenho evitado muita gente. Outro dia, há cerca de um mês, Deus me deu a visão do nada, de 4 pessoas. Eu não vou entrar em detalhes, eu não quero entrar em detalhes sobre essas pessoas, mas eu deveria afastar dessas pessoas. Deus, ele me revelou naquele dia, eu estava orando, e depois que eu terminei a oração, eu, sem pensar naquelas pessoas, sem nem ter falado delas, veio a imagem delas. E Deus revelou para mim, Charlene, essas pessoas fizeram algo contra a sua vida, está oculto para você. Para mim, não está em oculto, nada fica escondido de mim, nada passa despercebido pelos meus olhos. Eu estou cuidando de você. Fica tranquila porque eu estou cuidando de você. Eu afastei totalmente, gente. Totalmente. Eu não quero ligação, eu não quero nada com aquelas pessoas. Eu não quero. Deus está cuidando. Eu não desejo mal, isso é muito importante. Eu não desejo o mal delas, que você também não deseje o mal do seu próximo. Porque o que eu creio é o seguinte: se você deseja mal para uma pessoa, o mal que você desejou a ela vai voltar para você. Ele volta contra você. A gente não deve desejar mal, não. E eu agradeço a Deus por eu não ter esse coração rancoroso, vingativo. Eu não desejo mal, eu desejo o bem dessas pessoas. Porém, eu escolhi
não me envolver mais, porque eu creio muito no Deus que eu sirvo. Se ele me mostrou isso, é porque ele se preocupa comigo e ele quer que eu me afaste. E ele tá cuidando. Outro dia uma pessoa falou pra mim assim: Charlene, você não teve depressão. Você não teve depressão. O que você teve foi algo que alguém que tem muita inveja de você fez contra você. Essa pessoa, ela desejou que você e seu filho morressem. Eu tive uma depressão pós-parto, quando meu filho caçula nasceu. Hoje ele está com 2 anos e meio. Eu sofri. Eu estive à beira da morte, eu só desejei morrer. É uma tristeza profunda, o que eu sentia era uma tristeza profunda, inexplicável. Eu tenho o entendimento de que a doença, a depressão, ela existe. Depressão é uma doença, mas hoje eu também acredito no que é espiritual. As coisas ruins, coisas sobrenaturais, tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Deus trabalha a nosso favor com os anjos e o diabo trabalha contra nós com os demônios dele. Isso existe. Então essa pessoa falou para mim: olha, eu vejo que você não teve uma depressão. E essa pessoa que te desejou esse mal, a sua morte e a morte do seu filho, hoje ela tem vivido infeliz. Infeliz, ela não está feliz. E ela vê que você tá bem, seu filho tá bem, ela tá arrasada. Porque ela queria a sua morte e a morte do seu filho. Então ela não tá feliz com o que aconteceu com a sua vida, porque Deus, ele teve misericórdia de mim, ele me quis aqui, não era o meu tempo de partir, ele não permitiu, e ele ainda, depois de tudo que eu passei, depois do que ele fez por mim, depois de ter me tirado desse mal, dessa coisa ruim, eu costumo dizer que eu passei pelo abismo, fundo do poço, o fim do túnel, era só escuridão, era treva. Eu passei por isso tudo, mas ele estava comigo. Houve momentos em que ele me carregou no colo e ele me tirou daquilo, ele me libertou e depois de tudo ele ainda me visitou, transformando a minha vida, mudando a minha vida. Que você creia que este momento ruim pelo qual você está passando é necessário para que a transformação comece a ser feita na sua vida de dentro para fora. A partir desse momento, você pode ter certeza que você vai se tornar uma pessoa melhor. Deus vai te usar e você vai passar a ganhar almas para Ele. Você vai trabalhar para Deus, falando dele, ganhando almas, contando testemunho, é o que eu estou fazendo agora. Olha só para você ver, eu vim aqui para falar uma coisinha, e vem vindo mais, vem vindo. Eu preciso falar para pessoas que têm depressão, eu preciso falar. Não perca a sua fé, não perca a sua fé. Acredite em Deus, Ele vai te tirar dessa. Se fizeram algo contra a sua vida, que está oculto para você, você não sabe, Deus, ele manda te dizer, não está oculto para ele, está oculto para você, mas não para ele. Ele está vendo, ele sabe e ele está cuidando de tudo. Ele vai libertar você. E quem causou esse mal, quem te desejou esse mal, vai pagar. Já pode até estar pagando. Eu tô contando isso para vocês porque eu acredito nisto também. Eu quero deixar claro, eu acredito na doença, a depressão, e esse mal também tem a ver com coisas espirituais, sobrenaturais.
E é necessário a ajuda de um profissional. Você precisa de um tratamento, mas em primeiro lugar você precisa de Deus. Busca primeiro Deus. Depois você vai buscar um profissional para poder te ajudar. Para mim, foi muito importante eu me medicar. Mas quem me ajudou a sair de cima da cama, quem me ajudou a não desejar mais a minha morte e nem querer matar meu filho, foi Deus, foi Ele. No momento em que eu não conseguia orar, porque teve um momento que eu não queria orar, eu não conseguia falar com Deus. Pessoas que me amam de verdade, que querem o meu bem, o bem da minha família, oraram por mim. Busque por essas pessoas. Queira ao seu redor pessoas boas, que se preocupam com você. Deus vai te mostrar quem são elas. Ele mostra. E queira do seu lado somente essas pessoas, que você pode contar com as orações delas. Eu pude contar com as orações de muitas pessoas da família do meu marido, pessoas que me amam. E algumas pessoas da minha família, minha mãe, por exemplo, a minha irmã, oraram muito por mim. Busque por oração, isso também é importante. Peça para que pessoas orem pela sua vida. Deus vai te dar o livramento. Ele vai ouvir e Ele vai te ajudar. Tenha fé. Não perca suas forças, não perca a sua esperança. Do mesmo jeito que eu estou aqui hoje, que eu estou curada, porque Deus me curou, Deus me libertou, Ele vai fazer o mesmo com você. Confia. Beijos, fiquem em paz.